Pessoal, olha, seguinte, um senhor de 50 anos foi atropelado em Matinhos no último sábado. O estado de saúde dele é muito grave e o motorista que o atropelou não prestou socorro. O repórter André Augusto esteve na casa da vítima e conversou com a esposa de Pedro Matoso, que está no hospital em coma desde então. A situação é triste demais, viu? Dona Elza, moradora de Matinhos, passou a viver um drama desde o último sábado. O marido dela, Pedro Matoso, de 50 anos de idade, está internado em estado gravíssimo no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Ele foi atropelado na PR-412 por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro. Até agora, a família não conseguiu descobrir quem seria o autor do acidente. E Dona Elza divide o seu tempo entre acompanhar o marido no hospital e buscar por justiça. Então, a situação dele ainda continua gravíssima. O médico falou hoje, falou ontem, hoje falou a mesma coisa, que é gravíssima. A gente tem que estar preparado para qualquer notícia, né? Tem que estar muito preparado porque a situação dele é muito grave. Ele está com lesão no pulmão, né? Está com dreno, fraturou as costelas, teve um pequeno traumatismo na cabeça e o médico falou que tem que ser forte e esperar. Pedro Matoso é um pedreiro conhecido na região. E no final da tarde do último sábado, ele aproveitou para ir até o balneário Perequê. Lá, ele foi conferir um trabalho que seria realizado por ele. E foi na volta deste compromisso onde tudo aconteceu. E nós vemos aqui na rua Jaguapitã. Foi aqui nessa rua, lá no final, onde o Pedro veio conferir, então, um trabalho. Ele que faz o serviço de pedreiro esteve por aqui para conferir um serviço novo. Ao sair do local, ele veio então aqui, sentido essa via, para poder acessar a PR-412. Eu vou mostrar para vocês agora. A 412, que é a rodovia que liga aos balneários, ela fica bem aqui. Então o Pedro, ele veio com a sua moto bis, né, para seguir então para sua casa. Ele seguiria então sentido aquela região. O que ele não esperava é que do outro lado, vindo também para seguir o mesmo caminho, viria um veículo Fiat Uno de cor branca. Esse veículo estava com uma carretinha na parte de trás e levava uma cama box. Parecia ser um veículo que estava realizando um frete. Esse veículo Fiat Uno, seguindo aqui nessa direção, acabou então encontrando a moto do Pedro, a bis, aqui nesse ponto. Foi aí que a colisão aconteceu. O Pedro foi atropelado por esse veículo. O motorista do Fiat Uno, ao perceber o atropelamento, não parou para prestar socorro e seguiu. E não foi mais visto, seguiu nessa direção. E o Pedro, já ferido, atropelado, acabou ficando aqui. E foi aqui onde ele agonizou e aguardou a chegada do socorro. Imagens de câmeras de monitoramento da região próximo ao local do acidente flagraram o veículo após a ocorrência. O veículo passa em velocidade acima do permitido, andando pelo bairro, na tentativa de despistar caso alguém tivesse visto o acidente, retornasse para ir atrás do carro. Esse veículo que você vê na imagem é o veículo que atropelou Pedro e não parou para prestar socorro. Dona Elza espera que o motorista seja identificado e está na expectativa que o seu marido volte logo para casa. Não pode ficar assim. A pessoa que fez isso tem que se responsabilizar, né? Não pode porque eu vou sair ali na rua de carro, vou bater numa pessoa, vou fugir, não vou prestar socorro. Hoje a situação que o meu marido tá lá, para nós está sendo um pesadelo, porque a gente nunca passou por isso. Um pesadelo, todo mundo está sem chão, vê a situação que o meu esposo está lá, entre a vida e a morte, e a pessoa maior desce em casa dormindo bem sossegado, a pessoa tem que se responsabilizar. Olha, esse é o caso que eu comentei mais cedo aqui no jornal, dizendo que
Quando a gente mostrou a imagem do veículo, que foi aquela imagem que apareceu ali, e daí você tem acesso ao modelo, à placa do veículo, daí o motorista resolveu aparecer. Após a gente mostrar hoje, na hora do almoço, aquela imagem ali, no Voz do Litoral com Tony Lagos, aí o motorista foi até a Polícia Civil para prestar o seu depoimento. O que acontece nesse caso? O carro ficou apreendido lá, só que o cara foi liberado. Essa é a justiça brasileira. Eu vou lá para fora conversar com o repórter Andreu Augusto, que continua em Guaratuba e traz informações para a gente agora, complementares sobre esse caso aí, né, Andreu? Você conversou com a Polícia Civil hoje lá de Matinhos para atualizar para a gente essa situação toda, né? Boa noite novamente aí para você. Exatamente, Rafa. Voltamos então para atualizar essa informação. De fato, a gente tem conversado com as equipes da Polícia Civil para poder atualizar as informações relacionadas a esse caso. E a gente viu então que após a repercussão da matéria exibida na nossa programação aqui pela TVCI, esse rapaz então ele procurou a Polícia Civil, procurou a Delegacia Cidadã de Matinhos para poder então deixar ali os seus esclarecimentos. Nesse esclarecimento que ele cedeu para a Polícia Civil, Rafa, ele deixou claro que ele não foi então ali a pessoa responsável por esse acidente, segundo as informações que ele passou. Porém, a Polícia Civil agora já está trabalhando numa investigação para tentar, inclusive, colher imagens ali da região para poder saber, de fato, como foi a dinâmica deste acidente. E essas imagens devem colaborar, com certeza, nas investigações. Esse veículo que aparece na imagem das câmeras de monitoramento, esse Fiat Uno de cor branca, ele foi apreendido e está agora, então, nas mãos da Polícia Civil, que vai utilizar esse carro, então, para uma perícia, para colher, então, novas informações. A gente vai continuar em cima desse caso para poder acompanhar os detalhes. Sobre o marido, então, da dona Elza, ele segue em coma no Hospital Regional do Litoral, situação muito delicada, e a gente está aqui para dar um suporte para a dona Elza e também, é claro, na torcida, para que o marido dela retorne o mais breve possível para casa, viu? E que possa continuar aí vivendo a sua vida normalmente, viu? E a gente mostra também, né, Rafa, a força da TVCI, né? A gente tem acompanhado diversos casos e sempre que a TVCI entra num caso, a gente consegue, né, dar uma resposta positiva para essas pessoas que buscam o canal do Litoral como o seu canal, né, o seu porta-voz. Eu acho que esse é o nosso papel e a gente vai continuar com certeza nessa linha, ajudando as pessoas que de fato precisam. Rafa? Com toda certeza, Andrew, esse é um dos nossos papéis, sim, uma das nossas responsabilidades perante a comunidade aqui do litoral do Paraná. Agora, vocês viram na reportagem a própria dona Elza falando, né, Andrew, sobre a dificuldade dela de estar vivendo esse momento extremamente angustiante, com o marido entre a vida e a morte no hospital, e a pessoa responsável pelo acidente ali, e que diz, inclusive, que não foi responsável, deitando a sua cabeça ali no travesseiro e conseguindo dormir à noite. Realmente uma situação muito complicada para os familiares e a gente tem que se colocar no lugar deles. Aí eu te digo o seguinte, Andrew, o cara vai até a polícia, diz que não foi o responsável pelo acidente, mas daí não parou prestar o socorro? Mas que não responsabilidade é essa então, hein? Se ele viu ali que aconteceu no mínimo um acidente, vamos supor ali que de fato ele não tenha sido responsável, né? Por ocasionar esse acidente. Mas aí sequer parou, Andreu Augusto, para prestar socorro? Aí é difícil demais também da gente engolir essa história, não é verdade? Pois é, Rafa, o que a gente entende? Que foi, de fato, uma atitude de má fé. Pelo menos é o que se monta nessa história toda com essa atitude que esse rapaz teve. Que, de fato, se ele viu que ele não foi ali, então, a pessoa que causou o acidente, o mínimo que ele deveria ter feito era ter parado para poder ajudar. O porquê que ele passou por dentro do bairro em alta velocidade, sendo que ele não tinha nada a ver com o acidente. São pontos importantes e que vão ser aí, certeza, né, definitivos para a Polícia Civil chegar a uma conclusão desse acidente e que a polícia consiga, então, chegar de fato nesse autor desse caso e que essa família receba todo o suporte necessário, porque a dona Elza está precisando de um suporte forte nesse momento, viu, Rafa? Pois é, se não tinha culpa do acidente, tinha que ter parado então para ajudar. Na verdade, tinha que ter parado de qualquer forma, sendo culpado ou não. Mas a perícia da polícia vai descobrir isso agora, porque o carro ficou apreendido, ele não, ele está solto. Mas o carro está apreendido e a perícia vai acontecer agora para poder justamente investigar esse caso e chegar à conclusão de que se foi o carro, então, causador ali do acidente ou não. Andrew, obrigado por enquanto, bom trabalho para você em Guaratuba. Qualquer novidade, você sabe, volta a chamar a gente aqui então.